Fala, galerinha do canal, tudo bom com vocês? Galerinha do canal. E aí, galerinha do canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do Organizando de A a Z. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre desapego. Já deixa aqui na descrição do vídeo, me fala aí se você é uma pessoa apegada ou não, como que é. Sim, hoje nós vamos falar sobre desapego, mas eu já quero deixar bem claro que nós não vamos falar sobre pessoas apegadas a pessoas, ok? Até porque cada pessoa é de um jeito, tem uma característica diferente. Mas nós vamos falar desapegar de coisas, ok? Objetos. E como a gente sabe, existe uma infinidade, uma série de grupos de pessoas que são apegadas a diversos tipos de coisas. Antes de mais nada, eu quero compartilhar com vocês um dos significados interessantes que eu achei para a palavra desapegar. E olha só o que fala: fazer perder ou perder o envolvimento, a dependência ou compromisso com, afastar-se ou libertar-se. Esse último é o melhor, né? Aliás, liberdade é um dos sentimentos que você pode sentir depois do processo de desapego. Então a ideia desse vídeo, pessoal, é a gente falar sobre desapego a objetos. Tem pessoas que são apegadas, por exemplo, a roupas que não servem mais, objetos que estão quebrados, eletrônicos que estão quebrados também, que não funcionam mais, talvez objetos de decoração. E por que que o processo de desapego é importante? Qualquer coisa pode ser apegado. A gente pode se apegar com facilidade a tudo e a qualquer coisa. Tem pessoas, por exemplo, que são apegadas a uma roupa específica, que talvez a pessoa tenha ido num casamento, que a pessoa tenha ido em uma festa, em um encontro. E ainda existe uma situação que é com relação ao luto. Isso é muito compreensível, né? Talvez a pessoa queira manter exatamente como era antes. Nós temos também os colecionadores de lembrancinhas, de cartões de casamento, de sacolas de lojas. Mas um fator muito interessante com relação às pessoas que são apegadas a objetos, a diversos objetos, é que existe um motivo pelo qual ela faz isso. É verdade que tem um quadro aí que nós vamos abrir um parêntese, ok? Com relação a pessoas que são acumuladoras, ok? Nós também não estamos falando porque seria um assunto completamente à parte, ok? Acumuladores é completamente diferente, certo? E nesse caso, os cuidados vão ser outros, serão completamente diferentes. Então, voltando, um dos motivos pelos quais a gente se apega, ou que uma pessoa tenha esse apego pelas coisas, é o medo dela de perder a lembrança que aquilo traz. É como se a pessoa estivesse se desfazendo daquela memória, daquele momento, daquela ocasião. E é muito interessante porque essa semana eu estava lendo algo sobre desapego e eu li uma frase interessante, que aquilo que a gente guarda ou aquilo que a gente joga fora reflete aquilo que nós temos aqui dentro. Então, se você é extremamente apegado a alguma coisa, é porque isso é fortemente guardado dentro de você. Ou seja, se for algo bom, é positivo, porque a memória é maravilhosa. A lembrança, a recordação tem muito afeto. Mas, se for algo ruim, aquele objeto ou aquela roupa só vai reforçar esse sentimento triste que você tem aí dentro. Então, uma das primeiras coisas que pode ajudar a gente é a gente pensar que nada, nem ninguém vai tirar aquela recordação daqui de dentro. Não pense que se desapegar de algo, se desfazer de alguma coisa, vai tirar essa lembrança de dentro de você. O processo de desapego vai te ajudar a entender por que você continua com aquele objeto ali. E uma dessas coisas que você pode analisar é aquele objeto ou aquela roupa, seja lá o que for que você tem um apego, não estaria ocupando um lugar para uma outra coisa? Talvez algo novo? Está quebrado? Não funciona mais? Tá sujo, rasgado ou velho? Tem como você reutilizar? Essas perguntas vão te ajudar a decidir se você vai desfazer ou não daquele objeto, ou daquela roupa, ou daquela lembrancinha, ou daquele cartão. Não importa. E aí, nesse meio tempo, nesse bolo todo, você já vai entender se tudo que você tem é o suficiente ou é muito.
Você tem muita coisa? Aliás, eu já digo, não é sobre ter muitas coisas, mas o quanto todas essas coisas exigem de você tempo, esforço, energia e espaço. E claro, se você usa tudo isso, porque do contrário você pode perder. E é muito interessante, pessoal, pensar em tudo isso, porque até muitos especialistas eles costumam dizer que parte daquilo que a gente compra, que nós compramos para o nosso adorno, para dar de presente para alguém, também representa muito aquilo que nós somos. Então, quando você faz o processo de desapego daquilo que você comprou, que pode te representar, você está entendendo se aquilo ainda faz sentido para você. E aí pode ser uma mudança de personalidade, mudar o look, pode ser uma mudança de casa, uma viagem, ou mesmo iniciar esse processo aí de organização que a gente precisa fazer. Quando você pegar o objeto, ou a roupa, ou aquilo que você guarda, você vai entender e vai pensar, isso aqui faz sentido para mim, porque precisa fazer sentido sim. Porque do contrário, qual é o objetivo? Por que a gente ficaria com algo que nos traz más recordações? Por que a gente ficaria com algo que não é uma boa recordação? Por isso, todo o processo de desapego precisa ser feito por você, por mais ninguém. É verdade que uma profissional de organização pode te auxiliar, mas quem decide se você vai se desfazer, se desapegar ou não, é você. Eu vou até deixar linkado aqui, o último vídeo nós falamos sobre cada coisa no seu lugar, né? Mas esse cada coisa em seu lugar não é para coisas quebradas, tá bom? Coisas que não funcionam, que estão rasgadas, manchadas, ok? Então, pra gente começar esse processo, a minha dica é, não necessariamente você precisa escolher um dia para fazer isso. Se você tiver, perfeito. Mas se não, você pode começar por uma ou duas gavetas. E aí você vai pegar aquele objeto e vai pensar, faz sentido para mim? Pensa no que você sente quando você pega aquele objeto. Te faz bem? Você gosta? Do contrário, eu acho que você já sabe o que você precisa fazer. Normalmente aquela gaveta, assim, tem as peças íntimas, né? Você vai achar ali uma meia furada, esgarçada. O pijama que tá com o buraco da guerra. Enfim, pessoal, aos poucos você vai entendendo se você precisa ou não continuar mantendo aquilo. E aí depois que você saiu daquelas gavetas, você vai para a parte de camisetas, calça jeans, apenas comece. E eu já te aviso, uma característica que vai ser muito importante para você num processo de desapego é você ser realista. Não deixe que as suas crenças, sabe essas ideias que a gente fica criando na nossa mente sobre certas coisas, te atrapalhem no processo de desapego. Seja realista com você mesmo. Aliás, um profissional de organização vai te ajudar aí, a te fazer entender melhor as coisas, por que você pode desapegar ou não. E mesmo que seja uma peça nova, talvez que você não esteja usando, talvez você possa pensar em dar de presente para alguém. E na hora que você pensar em fazer isso, pode ser para doar, pode ser para fazer um concerto, ou até para jogar fora mesmo, porque já não tem condições, sabe? Já tá rasgando, né? Não tem condições, para ninguém vai. Se também não serve para você, não vai servir para outra pessoa. Então, antes de você fazer isso, de doar alguma coisa, não tá suja, não tá rasgada, não tá manchada, esgarçada. E tem tantas ideias que você pode fazer um bazar, vender, realmente dar de presente para alguém. Aí é um lugar para cada coisa, um destino para cada coisa. E aí eu abro outro parênteses aqui. Por favor, gente, não doem coisas rasgadas, coisas quebradas, coisas sujas. A palavra doar significa fazer o bem. De verdade. Então, se não tá servindo mais para ti, não faz sentido você doar para outra pessoa um trem que ela não vai conseguir usar. Qual é o objetivo da doação, gente? Fecha parênteses. Então é isso, galerinha. É verdade que eu ficaria a tarde toda aqui, o dia todo aqui, conversando com vocês sobre esse assunto de desapego.
tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, a gente vai continuar falando desse processo, porque ele é tão importante, principalmente se você está num ambiente, numa casa, o seu guarda-roupa está abarrotado de coisa, está pesado, cheio de coisas. Então eu acredito que o processo de desapego vai te ajudar a ver melhor o espaço que você tem, para que você use com outras coisas. E o processo de desapego, ele vai te dar não só a sensação de liberdade, como a gente viu no início do vídeo, mas também de leveza, que é o que a gente precisa nesses dias tão difíceis, não é verdade? Então, se está na sua capacidade, se está em suas mãos, suavizar, deixar as coisas mais leves aí dentro da sua casa, comece pelo guarda-roupa. Comece por 1, 2 gavetas, talvez na cozinha, no quarto das crianças, na garagem. Comece a fazer esse processo de desapego, entendendo aquilo que faz sentido para você na sua vida dentro da sua casa. Então, deixa aqui na descrição do vídeo se tem alguma coisa que você gostaria de desapegar, porque eu quero saber e a gente pode falar sobre isso também. E é claro, né, pessoal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!